Você já teve a sensação que está fazendo tudo certo, trabalhando duro, tentando melhorar de vida, orando, mas mesmo assim parece que a prosperidade nunca chega? Você olha para outras pessoas avançando, crescendo, conquistando coisas e começa a se perguntar: será que Deus abençoa alguns e ignora outros? Essa é uma dúvida silenciosa que muita gente carrega no coração. Porque quando a vida não muda, quando as oportunidades parecem não aparecer, quando o esforço não gera resultado, é fácil pensar que talvez a bênção simplesmente não seja para nós. Mas a Bíblia revela algo muito diferente. Existe um princípio poderoso que poucas pessoas percebem. Em Êxodo 19, acontece um dos momentos mais impressionantes de toda a história bíblica. O povo de Israel havia acabado de sair da escravidão do Egito, eles estavam livres, mas ainda não estavam prontos para viver a vida que Deus tinha preparado para eles. Então Deus os leva até o Monte Sinai. Ali algo surpreendente acontece. Antes de revelar sua glória, antes de entregar os mandamentos, antes de estabelecer uma nova aliança com o povo, Deus faz uma exigência. Ele diz ao povo que eles precisam se preparar. Eles deveriam se consagrar, se organizar, alinhar o coração e a mente, porque estavam prestes a entrar em um novo nível espiritual e de responsabilidade. Exatamente aqui que encontramos um princípio que pode transformar completamente a forma como vemos a prosperidade, o sucesso e o propósito da vida. Porque a Bíblia mostra algo muito claro. Antes de Deus levar alguém para o próximo nível ou para um novo nível, Ele prepara essa pessoa. E hoje vamos descobrir o que Deus exige antes da prosperidade chegar e por que tantas pessoas ignoram esse princípio poderoso. Para entender a profundidade dessa lição, precisamos olhar com atenção para o que estava acontecendo em Êxodo 19. O povo de Israel tinha acabado de viver um dos maiores milagres da história. Deus os libertou da escravidão do Egito. Durante anos eles foram oprimidos, trabalhando sob sofrimento, sem liberdade, sem perspectiva de futuro. Mas Deus intervém. Ele envia Moisés, envia sinais, envia pragas, abre o mar vermelho e conduz aquele povo para fora da escravidão. Agora eles estavam livres. Mas existe um detalhe muito importante que muitas pessoas ignoram quando leem essa história. Liberdade não significa preparação. O povo havia saído do Egito fisicamente, mas a mentalidade de escravidão ainda estava dentro deles. Eles ainda precisavam aprender a viver como um povo livre. Precisavam aprender disciplina, aprender responsabilidade, precisavam aprender a confiar em Deus. E se a gente analisar, isso continua ainda atualmente. Muitas pessoas desejam uma vida melhor. Querem prosperar, querem independência financeira, querem estabilidade, querem sucesso, querem construir algo grande para suas famílias, mas raramente param para fazer uma pergunta essencial. Eu estou preparado para o nível de vida que desejo alcançar? Porque muitas vezes nós queremos resultados maiores sem desenvolver a mentalidade necessária para sustentar esses resultados. Queremos prosperidade sem disciplina,
queremos crescimento sem mudança de mentalidade, queremos sucesso sem preparação. E é exatamente nesse ponto que Êxodo 19 se torna tão poderoso. Depois de libertar o povo, Deus conduz Israel até um lugar específico, o Monte Sinai. Esse não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de transformação. Era ali que Deus iria estabelecer uma aliança com o povo. Era ali que ele entregaria princípios que guiariam aquela nação por gerações. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus faz algo muito significativo. Antes de revelar os mandamentos, antes de afirmar uma aliança, antes de conduzir o povo para um novo nível espiritual e social, Deus exige preparação. Ele manda que o povo se consagre, que se organize, que se preparem para aquele encontro. Isso revela um princípio profundo. Deus não entrega grandes responsabilidades para quem ainda não está preparado para elas. Porque prosperidade sem preparação pode destruir uma pessoa. Mas quando alguém se prepara, quando desenvolve sabedoria, quando fortalece o caráter, quando amadurece na mente e no espírito, então essa pessoa está pronta para viver um novo nível de vida. Prosperidade começa com preparação. Deus manda o povo se preparar por 3 dias antes de subir ao Monte Sinai e ter aquele encontro poderoso com ele. À primeira vista pode parecer apenas um detalhe da história, mas na verdade existe um princípio escondido nela. Deus estava ensinando algo que continua sendo verdadeiro até hoje. Grandes momentos da vida exigem preparação. Deus poderia simplesmente aparecer naquele momento, falar com o povo e pronto. Mas ele não fez isso. Ele estabelece um tempo de preparação. Isso revela algo muito importante sobre a forma como Deus trabalha. Deus trabalha com processos. Enquanto muitas pessoas vivem buscando resultados imediatos, Deus trabalha com processos. Nós vivemos em uma geração que quer tudo rápido, quer resultados rápidos, quer dinheiro rápido, quer sucesso rápido. Muitas pessoas hoje querem enriquecer da noite para o dia, querem abrir negócios sem preparo, querem ganhar muito dinheiro sem desenvolver conhecimento, querem liberdade financeira, mas não desenvolveram disciplina para administrar o que já têm. Mas a verdade é que o sucesso verdadeiro nunca nasce da pressa, ele nasce da preparação. E a própria história mostra isso. Pessoas que recebem prosperidade sem preparação muitas vezes acabam perdendo tudo. Quantas histórias já vimos de pessoas que ganharam muito dinheiro de forma rápida e alguns anos depois estavam quebradas novamente. Isso acontece porque prosperidade sem preparação se torna um peso que a pessoa não consegue sustentar. Deus sabia que estava formando uma nação. E antes de entregar princípios, responsabilidades e direção para aquele povo, ele queria preparar o coração, a mente e a postura deles. Porque a prosperidade que Deus constrói não é baseada apenas em dinheiro ou recursos. Ela é baseada em caráter, em disciplina e sabedoria. E é exatamente por isso que a preparação sempre vem antes da transformação. Deus separa quem quer crescer. Êxodo 19, Deus declara algo muito poderoso ao povo de Israel. Ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Essa frase revela algo profundo sobre o plano que Deus tinha para aquele povo. Deus não estava apenas libertando Israel da escravidão, ele estava chamando aquele povo para algo muito maior. Eles seriam um povo diferente, um povo com propósito, um povo que representaria os princípios de Deus diante das outras nações. Mas existe um detalhe muito importante nisso. Nem todos os povos da terra receberam esse chamado. Deus estava separando aquele povo para uma missão especial. E esse princípio continua sendo verdadeiro até hoje. Na vida, nem todos querem crescer. Algumas pessoas dizem que querem prosperar, dizem que querem uma vida melhor, mas no fundo não estão dispostas a mudar. Preferem permanecer na zona de conforto, preferem continuar com os mesmos hábitos, com a mesma mentalidade, com as mesmas decisões que sempre tomaram, mas quem realmente decide crescer precisa aceitar mudanças importantes. Crescimento exige mudança de mentalidade, exige aprender a pensar diferente sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o propósito. Crescimento exige disciplina, fazer o que precisa ser feito mesmo quando não dá vontade. Crescimento exige também responsabilidade, assumir as consequências das próprias escolhas e aprender com os erros. Por isso a prosperidade verdadeira nunca começa apenas do lado de fora, ela começa dentro de nós, internamente. Começa quando decidimos amadurecer, evoluir e se tornar a pessoa capaz de viver o futuro que desejamos construir. E foi exatamente isso que Deus estava começando a fazer com o povo de Israel naquele momento. Deus manda o povo se santificar antes de subir ao monte. À primeira vista, isso pode parecer apenas um ritual religioso antigo, mas na verdade existe um princípio profundo por trás disso. A santificação era uma forma de preparação completa. Não era apenas algo espiritual, era uma preparação mental, emocional e espiritual para um encontro com Deus e para um novo nível de responsabilidade. Deus estava ensinando o povo que grandes mudanças na vida começam dentro da pessoa. Antes da manifestação da glória de Deus no monte, antes da revelação dos mandamentos, antes da nova aliança, o povo precisava alinhar o coração, a mente e as atitudes. Isso continua extremamente atual. Muitas pessoas hoje dizem que querem prosperar, querem uma vida melhor, querem independência financeira, querem construir algo grande, mas poucas pessoas estão dispostas a desenvolver as qualidades necessárias para sustentar essa prosperidade. Porque prosperidade, ou seja, prosperar de verdade exige algumas coisas fundamentais. Exige disciplina, fazer o que precisa ser feito todos os dias. Exige caráter, tomar decisões corretas mesmo quando ninguém está olhando. Exige visão, enxergar além das dificuldades do momento. E exige domínio próprio, controlar impulsos, emoções e hábitos que podem destruir o futuro. A verdade é que muitas pessoas desejam riqueza, mas ainda não desenvolveram o caráter necessário para sustentar essa riqueza. E é por isso que tantas histórias de sucesso rápido acabam com fracasso. Quando o caráter não cresce junto com a prosperidade não dura. E Êxodo 19 nos lembra de algo poderoso. Antes da manifestação vem a santificação. Antes da prosperidade vem a transformação interior.
Existem limites que protegem o sucesso. Esse é um detalhe muito marcante em Êxodo 19, que Deus estabelece limites claros ao redor do Monte Sinai. O povo não poderia simplesmente subir o monte quando quisesse. Havia uma orientação clara. Ninguém poderia ultrapassar aquele limite sem permissão. À primeira vista, isso pode parecer uma regra rígida, mas na verdade Deus estava ensinando um princípio extremamente importante para a vida. Limites existem para proteger o destino das pessoas. Hoje muitas pessoas associam liberdade com fazer tudo o que querem. Mas a verdade é que uma vida sem limites acaba gerando confusão, desorganização e muitas vezes fracasso. Na prática, grande parte dos problemas que vemos hoje acontece porque muitas pessoas nunca aprenderam a estabelecer limites saudáveis. Alguns não controlam seus gastos, ganham dinheiro, mas gastam sem planejamento e acabam presos em dívidas. Outros não controlam o tempo, passam horas em distrações, redes sociais de entretenimento e depois dizem que não tem tempo para crescer, para estudar ou construir algo novo. E muitos também não controlam as próprias emoções. Tomam decisões por impulso, no estresse ou na frustração e depois lidam com consequências dessas escolhas. Deus sabia que estava formando uma nação que precisaria viver com ordem, com responsabilidade e sabedoria. Por isso ele estabeleceu limites no Monte Sinai. Não para restringir o povo, mas para protegê-lo. E esse princípio continua verdadeiro ainda hoje. Quem deseja construir uma vida próspera precisa aprender algo essencial. Sucesso exige limites. Limite com dinheiro, limite com o tempo, limite com hábitos e decisões. Porque muitas vezes o que separa uma vida confusa de uma vida extraordinária não é talento. É a capacidade de viver com disciplina e direção. O encontro com Deus muda tudo. Depois de toda aquela preparação, algo extraordinário finalmente acontece. A presença de Deus se manifesta no Monte Sinai. A Bíblia descreve uma cena impressionante. Relâmpagos iluminando o céu, trovões ecoando pela montanha, uma nuvem densa cobrindo o monte, fogo descendo do céu. Era um momento tão poderoso que todo o povo percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Mas essa manifestação não aconteceu por acaso. Ela veio depois da preparação. Primeiro Deus orienta o povo a se preparar. Primeiro Deus organiza o coração e a postura da nação. E só então acontece o encontro. Isso revela um princípio muito profundo para a nossa vida. Quando uma pessoa decide se preparar, algo começa a mudar. A mentalidade muda, a visão se amplia, as oportunidades começam a aparecer. Muitas vezes as pessoas pensam que a transformação acontece de forma repentina, como um milagre instantâneo. Mas na maioria das vezes Deus trabalha através de um processo de forma repentina, não de forma repentina, mas com preparação que transforma por dentro. E quando essa transformação acontece, o resultado começa a aparecer do lado de fora. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Deus não apenas tirou aquele povo da escravidão do Egito, ele começou a formar algo muito maior. Ele estava formando uma nação forte, uma nação organizada, uma nação com princípios,
uma nação preparada para prosperar e influenciar o mundo ao seu redor. E essa história nos lembra algo de muito importante. Quando existe preparação, o encontro com Deus muda tudo. Como nós podemos aplicar isso hoje? Vamos trazer um pouco isso para a nossa realidade. Talvez você esteja vivendo um momento de frustração. Talvez você esteja trabalhando muito, tentando melhorar de vida, tentando crescer, mas sente que as coisas não avançam como você esperava. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: por que minha vida não muda? Por que outras pessoas parecem avançar e eu continuo no mesmo lugar? Essas perguntas são mais comuns do que você imagina. Mas essa história de Êxodo 19 nos ajuda a enxergar a situação de uma forma diferente. A pergunta mais importante talvez não seja quando Deus vai me prosperar. A pergunta mais profunda é: eu já me preparei para aquilo que eu estou pedindo para Deus? Porque muitas vezes pedimos a Deus por oportunidades maiores, mas ainda não desenvolvemos a mentalidade necessária para aproveitar essas oportunidades. Pedimos crescimento, mas ainda não desenvolvemos disciplina. Pedimos prosperidade, mas não aprendemos a administrar bem o que já temos. Pedimos uma vida melhor, mas ainda não transformamos hábitos que nos mantêm presos ao mesmo lugar. A Bíblia mostra algo muito claro. Prosperidade verdadeira não começa no dinheiro, começa na mente. Começa na forma como pensamos sobre a vida, sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre propósito. Começa no caráter, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. E ela começa na preparação, no desenvolvimento diário da sabedoria, da disciplina e visão. Êxodo 19 nos lembra algo extremamente poderoso. Antes de Deus levar alguém para um novo nível, Ele prepara essa pessoa. E talvez o momento que você está vivendo não seja um atraso, talvez seja o tempo de preparação que Deus está usando para formar em você a pessoa capaz de viver o futuro que você tanto deseja. Percebemos nesse capítulo uma verdade muito profunda e ao mesmo tempo muito esquecidas nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade começa quando aparece uma grande oportunidade. Quando surge um novo emprego, quando chega um bom negócio, quando aparece uma chance inesperada de mudar de vida. Mas a Bíblia mostra que a verdadeira prosperidade começa muito antes disso. Ela começa no momento em que a pessoa decide se preparar. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Antes de receber os mandamentos, antes de se tornar uma nação organizada, antes de viver um novo nível de relacionamento com Deus, eles passaram por um tempo de preparação. Uma vida extraordinária não é construída apenas com oportunidades. Ela é construída com desenvolvimento interior, com crescimento, com amadurecimento. Por isso, se você deseja viver algo diferente no futuro, comece a desenvolver hoje aquilo que sustenta uma vida próspera. Desenvolva a sabedoria para tomar decisões melhores. Desenvolva a disciplina para continuar avançando mesmo quando for difícil. Desenvolva uma mentalidade de crescimento que te permita
aprender, evoluir e enxergar novas possibilidades. E desenvolva propósito para que sua prosperidade não seja apenas sobre dinheiro, mas sobre construir algo que realmente tenha valor. Porque quando uma pessoa decide se preparar, ela começa aos poucos a se tornar capaz de viver uma vida completamente diferente. Espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma e, se puder, deixe abaixo seu comentário sobre o que você achou disso. E tome uma decisão de começar a desenvolver a mentalidade, a disciplina e a sabedoria necessária para viver uma vida diferente. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas que também estão buscando direção, crescimento, propósito. E se você quer continuar aprendendo sobre prosperidade com sabedoria, princípios bíblicos e mentalidade de crescimento, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem transformar a forma como você enxerga a sua vida, suas finanças e seu propósito. No próximo vídeo nós vamos entrar em um dos capítulos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais profundos de toda a Bíblia. Em Êxodo 20, Deus entrega ao povo os 10 mandamentos. Mas existe algo que poucas pessoas percebem quando leem esse capítulo. Os 10 mandamentos não são apenas regras religiosas. Eles são princípios que organizam a vida humana. Princípio que estrutura uma vida com direção, com equilíbrio, com sabedoria e propósito. Na verdade, quando você entende os mandamentos da forma correta, percebe que eles não foram dados para limitar as pessoas. Eles foram dados para proteger, orientar e construir uma vida próspera e equilibrada. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Você vai descobrir como esses princípios continuam extremamente atuais e como eles podem transformar a forma como você enxerga sucesso, dinheiro, relacionamentos e propósito. Vamos continuar juntos nessa jornada em Êxodo 20. Até o próximo vídeo.